Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar como todos, né? Eu sou uma pessoa branca, tenho olhos verdes, uso óculos, o meu cabelo é liso, vai até a altura do queixo, mais ou menos, e ele é loiro, acinzentado. Estou usando uma blusa azul escura, com um desenho floral acinzentado, e o meu fundo é a parede da minha casa com uns quadrados geométricos coloridos para alegrar um pouquinho. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Gostaria de agradecer imensamente esse convite e dizer também que é um privilégio estar falando logo depois da professora Tereza. Né? Gostei muito do tema e da fala dela, e eu acho que combina muito com o que eu vou dizer para vocês. Então, como já foi dito, o projeto da escola onde eu atuo se chama Aprender e Compartilhar, Escola Inovadora. E esse projeto foi vencedor, então, em 2019, do Prêmio Educador Nota 10, e com esse projeto eu cheguei a ser educadora do ano em 2019. Né? Parece que faz um tempão, mas foi logo ali em 2019. E eu falo hoje para falar com vocês um pouco do meu projeto, né? A gente tem um tempo meio curto agora. Eu não vou conseguir contar todo o projeto, como se rola, como aconteceu, mas quem tiver mais interesse em conhecer os detalhes do projeto, procurando a Escola Adolfina no Google, né, no YouTube, vocês conseguem encontrar muita coisa. E procurando pelo meu nome, Joyce Lam, também tem canal no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, para detalhes. E nessas redes sociais eu também posso interagir com vocês, se vocês me fizerem perguntas, sem problema nenhum. Então, o que é esse projeto Aprender e Compartilhar? Ele é um projeto pedagógico dessa escola, que eu atuo como coordenadora pedagógica desde 2012, lá no Rio Grande do Sul. É uma escola que tem entre 750 e 760 alunos, já tivemos até 780, mas mescla um pouquinho dependendo das turmas de educação infantil que a gente atende, né, e tudo mais. Mas nós temos, nesta escola de educação infantil, 4 e 5 anos, até o final do fundamental, 9º ano. E o nosso projeto, ele tem 3 pilares fundamentais, né, que norteiam tudo isso, que é a participação democrática, o conhecimento e a interação entre os pares. Nós nos preocupamos muito com esses 3 elementos e nós tentamos, dentro do projeto inteiro, articular essas questões que são muito importantes. Né? A participação democrática, que é o direito, né, a possibilidade de que todas as pessoas da escola, alunos, professores, funcionários, pais, possam dar a sua opinião. Então, nós temos gestão democrática, nós temos assembleias, conferência escolar. A questão do conhecimento, né? Às vezes as pessoas pensam erroneamente que uma escola que acolhe, que uma escola que compreende, que uma escola que não tem reprovação, né, quase nula, como a nossa está ultimamente, não é uma escola que se preocupa com o conhecimento, né, tradicional. E é mentira. Né? Nós temos uma preocupação muito grande pelo conhecimento, temos projetos muito potentes nessa área, que seriam projetos de iniciação científica. Né? Nossos alunos têm iniciação científica desde os 4 anos, né? E eu volto a dizer para vocês que tudo o que acontece na Escola Adolfina acontece dos 4 aos 14, 15 anos. Né? Os alunos todos participam de todas as atividades dentro da organização que nos permite, né? Que a gente permite. Por isso, interação é o outro pilar dessa base que nós temos no nosso projeto. Né? A interação entre as pessoas, o reconhecimento do outro. Né? Na conversa, na fala anterior da professora Tereza, ela disse, a gente tem que aprender as coisas, né? A gente não aprende a ser justo dizendo seja justo. Né? E isso é uma coisa que o nosso projeto tem muito. Nós não aprendemos a conviver
dizendo para as crianças convivam bem, sejam bonzinhos, não incomodem, não briguem. Né? Não, a gente aprende a conviver no exercício da convivência. E a gente aprende a respeitar o outro dentro desse próprio exercício. A partir do momento que nós olhamos para o outro e reconhecemos esse outro como um igual. Não igual em tamanho, nem igual em conhecimento, mas igual em valor, né? Em humanidade. O outro é uma pessoa também inteira. E para isso acontecer dentro do projeto, nós temos, dentro da nossa escola, nós temos alguns projetos que trabalham essa ideia de convivência mais profundamente. Né? Nós temos o projeto Fora da Caixa, que é um projeto simples, e que quando a professora Tereza também falava sobre a cronologia, né, e a monocromia do conhecimento, esse nosso projeto Fora da Caixa, ele trabalha com essas duas ideias, da cronologia e da monocromia. Por exemplo, nós misturamos as crianças todas em grupos, e esses grupos, por exemplo, vamos dar um exemplo rápido para vocês. Eu sou uma aluna de terceiro ano, e então eu sou, dentro do projeto Fora da Caixa, colocada no grupo verde. E o grupo verde tem alunos de 4 anos, alunos de 5 anos, alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, né, nessa fase. E então eu, do terceiro ano, participo de uma oficina semanal com uma professora da escola, a cada vez uma professora diferente, para aprender alguma coisa com essas outras crianças. Então, nós mexemos no tempo, nós mexemos no espaço, nós mexemos nessa cronologia seriada, e nós juntamos crianças que são ávidas por aprender numa oficina em que elas devem aprender juntas. E esse projeto, muito simples de organizar, muito simples de fazer, ele é a base principal do nosso projeto todo. Por quê? Porque nesse momento, vocês imaginem uma criança que tem 4 anos quando entra na Dolfina. Quando ela chega no quinto ano, ela já passou por 6 grupos diferentes. Ela já passou o ano com muitas outras crianças. Então, essas outras crianças que estão na escola, elas são crianças nomeadas. Ela é o João, é o Pedro, né? São crianças que eu conheço. Então, o olhar de uma criança para outra é diferente. E os professores, a mesma coisa. Né? A cada semana ou a cada 2 semanas, dependendo de como nós organizamos, as crianças entram em contato com um professor diferente, o professor entra em contato com um grupo diferente de crianças para ensinar alguma coisa, para aprender com eles alguma coisa. O nosso objetivo nesse projeto, mais do que aprender a coisa que é ensinada pela professora na oficina, por exemplo, um jogo, ou uma atividade culinária, ou teatro, ou horta, ou desenho, além de aprender isso especificamente, o objetivo dessa proposta é que a gente aprenda a aprender com os outros. Nós temos uma visão muito restrita de escola. Né? A escola que a gente pensa é aquela escola que pega as crianças, seleciona em caixinhas, em quadradinhos, e aí essa criança segue, sempre no mesmo quadradinho, com os mesmos colegas, sem experimentar outras relações. E se nós formos ver, isso é muito diferente da vida real. Né? Na vida real, as famílias são grandes, né? As famílias têm irmãos, têm primos, têm crianças de diferentes idades brincando juntas. Né? A vida, ela é diferente da escola. E nessa experiência do Fora da Caixa, nós queremos que a escola se assemelhe a essa relação de comunidade, porque nós acreditamos que essa relação de comunidade é importante. Né? Então, esse projeto Fora da Caixa é só um exemplo do aprender e compartilhar. Né? Nós temos a iniciação científica, a gestão democrática, todas essas coisas se somam. Mas vocês podem ver que, pelo que eu estou falando, o nosso projeto ele é muito coletivo, ele é muito de estar junto, ele é muito de
aproximar, de tocar, né? E como é que a gente fez nesse tempo de pandemia, de ensino remoto? Como é que a gente fez isso? Como para todas as pessoas, como para vocês, tanto para nós, o fechamento das escolas foi um susto, né? Nós perdemos o nosso chão, perdemos os nossos alunos, e acredito que nós estejamos sentindo esse sofrimento até hoje, né? Não penso que nós nos recuperamos disso, desse sofrimento, dessa ausência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que naturalmente funcionar de um outro jeito. Nós tínhamos que descobrir outra maneira de funcionar também coletivamente na escola. E aí, na nossa rede, nós tivemos um tempo, no momento em que as escolas fecharam em março, ao momento que nós começamos com o ensino remoto, foi em agosto. Nós só começamos com o ensino remoto em agosto. Então, esse período de março a agosto, nós estivemos junto com os professores diariamente em discussões relativas a esse novo fazer. Então, para nós, na nossa rede, isso foi muito gratificante. Mesmo que nós tivéssemos que ficar agora, terminamos o ano letivo 20 de janeiro, né, o ano letivo de 2020. Mas essas reflexões, essa aproximação que nós tivemos com os outros professores foi muito importante, foi muito legal para repensarmos o que a gente estava fazendo, né? Quando a gente percebe essa pandemia aumentando, tomando esse volume horrível, né? Nós sabemos que nós estamos, sim, no meio da pandemia, né? Nós não temos uma queda de contágio, nós não temos uma queda de mortes, né? E eu entendo que os professores fiquem muito apreensivos com o retorno da escola. Eu também estou. Eu acredito, eu penso que não existe uma pessoa que não esteja apreensiva com esse retorno. Mas o que eu posso dizer? Né? De uma certa forma, é preciso retornar à escola presencial, né? Como a professora Teresa fala, com cuidados, com tempo, com observação. E aí, volto para o tema da minha fala, como é que fazer uma escola democrática, acolhedora, inclusiva, nesse espaço? Primeira coisa, eu acho que não é atropelando, não é com esse sentimento, que eu espero que vocês não tenham, esse sentimento de que tudo está perdido, que nós perdemos tempo, que nós perdemos conhecimento, que as crianças estão em defasagem. Aí eu tenho uma dor tão intensa quando eu escuto as pessoas dizerem assim, as crianças perderam a aprendizagem. As crianças perderam tempo. A escola está com uma defasagem que nós vamos recuperar lá no ano de não sei o quê. Eu acho que isso é muito triste, porque não é assim, né? E nós não podemos pensar que é assim. Nós não podemos olhar que acolhimento a gente vai dar para essas crianças se no momento que elas chegam na escola, a gente olha para elas como se elas já estivessem em falta, como se elas fossem menos do que deveriam ser. Isso não é acolhimento. Nem para as crianças, nem para os professores, porque causa uma angústia nos professores impossível de resolver. Não tem como dar conta de um conhecimento pré-pandemia nesse período. É impossível. Sendo impossível, a gente tem que lidar com o que tem. E o que nós temos? Aí que vem a questão. Nós sabemos o que nós temos? Porque o que nós temos na nossa escola não é a secretária de Educação que vai dizer, não é a Joyce aqui do Rio Grande do Sul que vai dizer, não é a professora Teresa que vai dizer. Quem vai dizer o que cada escola tem é a própria escola, os próprios professores, os próprios alunos dessa escola. Então, é importantíssimo que a gente olhe para todos os lugares, que a gente escute o que as pessoas estão falando, os pesquisadores estão falando, mas mais importante que tudo é olhar para dentro da sua escola. Porque esse é o ponto que eu acredito, é o ponto que o nosso projeto Aprender e Compartilhar se sustenta. Olhar para dentro. Qual é o nosso problema? Qual é o problema de vocês? Porque o problema geral a gente sabe, é a pandemia, o distanciamento, a aula remota,
ensino híbrido com distanciamento social quando as crianças estão na escola, não é ensino híbrido comum que a gente imaginava existir antes da pandemia, não. Ensino híbrido com distanciamento, com crianças em grupo, algumas indo alguns dias, outras indo outros dias, isso todo mundo tem. Mas o que cada um de nós tem na sua própria escola? E saber isso não sou eu, então, que vou poder dizer. Nem vocês que vão poder dizer para mim. Mas assim é o nosso olhar intenso para essa escola que está retornando. Nossa escola. A gente precisa olhar para essa escola para pensar como fazer esse acolhimento dos alunos e como fazer esse acolhimento. Agora eu falo diretamente para os gestores, que são muito importantes. Como fazer esse acolhimento dos professores? Eu acho que a primeira coisa que os professores querem entender é como vai funcionar a logística. A gente ainda não está conseguindo pensar se o aluno aprendeu tal habilidade ou não. A gente quer saber o que a gente vai fazer se ele tirar a máscara e jogar no chão. Pode parecer uma bobagem que eu estou falando, mas é muito significativo para o professor que está na aula, que é quem a gente tem que acolher. Para mim, como professora, estar dentro de uma sala, o que eu vou fazer se eles quiserem trocar material? Eu vou ter álcool gel, líquido, spray na minha sala. Eu vou ter álcool spray, eu vou ter álcool gel. Eu vou poder ver como é que é a temperatura dos alunos, quem vai fazer isso, como é que vai se circular. Então, só entendendo isso, com tranquilidade, respondendo essas perguntas dos professores, entendendo essa logística, olhando para essa escola e vendo como essa logística vai acontecer, a hora de comer, a hora de chegar, a hora do intervalo. Só a partir da gente ter segurança nessa logística é que a gente vai ter capacidade de olhar para esses alunos com atenção e entender que habilidades nós temos que trabalhar primeiro, que propostas a gente pode fazer. Então, eu não acho que é uma perda de tempo a gente usar os primeiros dias do planejamento com os professores na escola para entender isso. Eu acho que é fundamental para dar segurança e dar tranquilidade para os professores. Porque se a pessoa não está tranquila, como é que ela vai olhar com tranquilidade para esse aluno? Porque esse aluno não vai ser alguém que eu quero acolher, vai ser alguém que está estorvando, afinal de contas, tinha que estar em casa e está na escola. Mas isso vai depender do nosso olhar de acolhimento para esse grupo de professores que volta primeiro. Eu acho que eu ainda tenho mais uns 15 minutos, Vou pensar. Ou 10. Porque eu penso que não tem como a gente ignorar a dor e o sofrimento que essa pandemia tem causado nas famílias, nas nossas próprias, e nas famílias dos nossos alunos e no país inteiro. Nós estamos em luto. E isso não pode ser negado. Agora, compreender isso é importante para que a gente não minimize essas coisas que aconteceram. A gente tem uma vacina aqui, ótimo, mas nós estamos sabendo que a vacina vai demorar para chegar na gente. Então, o nosso cuidado com a gente, nosso cuidado com o outro tem que estar no mais alto que a gente possa ter. E entender esse sentimento de luto, porque quando eu volto para a escola, para mim sempre é uma alegria. E com certeza é uma alegria para os alunos, para as famílias, para vocês, mesmo que a gente esteja voltando desse jeito meio ruim. Mas esse sentimento de perda, ele tem que ser vivido também. Ele tem que ser sentido. E aí eu digo, acho que digo que a gente, e eu me coloco nesse lugar, eu não tive contato com essa dor toda, nenhuma pessoa da minha família teve Covid, nenhuma pessoa da minha bem próxima a minha, morreu em decorrência da Covid. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que passou meio ilesa por isso. Então, a minha responsabilidade, eu sinto que é maior ainda. É maior do que todos os outros. Por quê? Porque eu estou no meio desse mar de sofrimento, sendo uma pessoa tranquila e feliz ainda. Então, a minha responsabilidade de lutar pela educação pública, pela educação de qualidade, pelo acolhimento dos alunos, pelo direito que os alunos, os professores têm que
ter tranquilidade nesse início de ano letivo é maior ainda, né? Esse desejo. Então, como é que essa escola, né, e essa escola que eu digo que precisa ser democrática, inclusiva e acolhedora, ela vai se gerir nesse momento? Como é que vai se gerir a minha escola, que eu digo que é inovadora? Né? Do mesmo jeito que a gente sempre fez, olhando para dentro. Como são as coisas, quem são os nossos alunos, quem são os nossos professores, e o que eles precisam, e o que eles sonham, o que eles querem. Né? É lógico, para nós, que o processo da coletividade já é tão exercitado há tanto tempo, é mais simples. Mas é preciso que a gente, para qualquer escola, é preciso se desligar um pouquinho de conceitos que a gente tinha antes da pandemia. Né? Como, sobre o que aprender, sobre como olhar para esse aluno, sobre como avaliar. Né? Eu acho que eu vou dar um pulo nesse de como ensinar e como aprender, e vou falar um pouquinho para você sobre como avaliar, que é uma coisa que eu observei que aconteceu na nossa escola, que foi uma discussão que nós tivemos, e às vezes não é uma discussão muito aberta, talvez, né? Porque tem muita gente falando o que ensinar e como ensinar, né? Mas como avaliar? No momento em que a gente teve os nossos alunos em ensino remoto, aqui em Novo Hamburgo, na minha cidade, logo foi dito que a gente não teria reprovação no final do ano letivo. Né? E aí a gente tem toda aquela onda. Só um pouquinho que eu vou beber uma água. Aquela onda de pessoas dizendo assim: ah, se não tem reprovação, então os alunos não vão fazer nada em casa. E os alunos pensando assim: se não tem reprovação, então a gente não precisa fazer nada. Vocês vejam que isso, para mim, é o reflexo de uma falha imensa na escola. Afinal de contas, para que a gente tem uma escola? Para passar de ano? Não é para aprender. Não existe aprendizagem se não está vinculada à aprovação e reprovação. E essa vinculação da aprendizagem à aprovação e reprovação é uma coisa que a gente faz na escola. É uma coisa que a gente diz: faz atividade, senão tu vai reprovar, vai tirar 0, vai não sei o quê. Como é que a gente resgata esse gosto pelo aprender? Realmente, quando as crianças foram para longe de nós, como elas não estavam sob nosso, elas não queriam realizar as tarefas. E isso aconteceu no Brasil todo, aconteceu na Adolfina também. Mas no momento que isso acontece para nós, a nossa reflexão foi feita a partir disso. Por que é que as crianças não compreendem que o aprender, que o que eu aprendo é meu, não é da professora e não é da nota. É meu o que eu aprendo. E serve para mim. E o que eu não aprendo, eu perco. Eu perco. Não é uma nota que aumenta, é uma nota que diminui. É o que eu perco. Né? Então, e aí, todo um debate sobre o que realmente é significativo se ensinar. E aí, outra coisa que eu acho bem importante, e que foi uma discussão que nós tivemos muito, é sobre a autoavaliação. A autoavaliação é uma coisa muito diminuída na escola. Né? Os professores, vai fazer autoavaliação, vai ser o momento que o aluno vai escrever o que quiser, e do jeito que quiser, porque é autoavaliação, né? Ele que bote 10. Daí, se o aluno não se dá 10, a gente ainda diz assim: ai, meu Deus, por que não se deu 10? Quando ele faz uma reflexão. Então, a gente não dá valor para a autoavaliação. Mas hoje, pensem, se os alunos tivessem um processo de autoavaliação bem construída dentro da escola, eles não teriam se saído melhor nas atividades da pandemia? Porque muitas crianças ficaram desmotivadas. Ficaram desmotivadas por quê? Porque elas não tinham para quem mostrar o caderninho para dizer: olha, se ficou bom. E a gente estava distante, o nosso feedback com essas crianças era pelo WhatsApp. A gente também não conseguia dizer: que bom, tá certo, tá errado, o tempo todo. E eles não tinham construídos porque nós não desenvolvemos e porque nós não permitimos
pensamento de autoavaliação coerente. Né? Eles não conseguiam dar valor para aquilo que eles fazem. Tinha que ter sempre o professor para valorar. Então, se não tinha o professor, aquilo que eu faço não tem valor. Olha como isso é complexo. E como isso é reflexo dessa escola, né, pré-pandemia, então, em que tudo que era feito para ter um valor, para ter uma nota. Vejam que nós temos na Adolfina um projeto de iniciação científica, né, muito importante. A gente tem, no ano passado, nós tivemos uma feira de iniciação científica com 130 trabalhos. Então, todos os nossos alunos, a partir do 3º ano, eles se reúnem em grupos de 5 e apresentam trabalhos na feira. A gente teve esse ano, então, uma feira virtual, mas eles têm esse trabalho. Esse fazem em grupo. Nós temos que fazer mais individual agora, reescrever essa história com uma pandemia. Mas o que eu queria dizer desse projeto não é que eles... desculpa, eu me perdi. Não, o que eu quero falar da iniciação científica não é só o fato de reunir em grupos e fazer o trabalho, mas o fato de que a avaliação disso não contava, desse trabalho científico, não contava para a nota final de nada. E aí, até mesmo na Secretaria de Educação, as pessoas me perguntavam, então vocês não dão valor para essa pesquisa? Não. O valor da pesquisa é a própria pesquisa, não é a nota. Então, vocês não fazem avaliação. Sim, nós fazemos autoavaliação dos grupos com os professores orientadores. E no momento da apresentação da feira, as pessoas que estão assistindo também fazem uma avaliação para esses alunos. Né? Veja bem, que esses alunos, eles aprenderam a dar valor para o conhecimento por si só. Né? Eles escolhiam o tema da pesquisa, eles aprendiam, eles apresentavam. Isso era o que tinha valor. Não a nota que alguém fosse dar. Então, né, eles olhavam para mim e diziam assim, mas é obrigatório fazer feira? É obrigatório. Por quê? É uma proposta da escola, todo mundo faz. Mas se eu não fizer, eu não vou rodar. Não vai. Mas vai perder. Então, entre essa discussão, todos eles acabavam fazendo. Havia alunos que não vinham no dia da apresentação? Havia. E aí teve até um momento que as professoras disseram, nós temos que fazer uma recuperação. Mas recuperar como? Como é que você recupera um dia em que tiveram quase 300 pessoas vindas de fora para visitar essa feira? Como você recupera esse dia? A criança que não estava lá apresentando não tem nenhuma possibilidade de recuperar. Perdeu. Em um outro momento, ele vai viver uma outra experiência. Mas aquela experiência não pode ser repetida. E esse aluno que não vem, ele não tem que se justificar para mim, coordenadora, mas para os seus pares, para aqueles que estavam lá apresentando com ele, que apresentaram sozinhos. Ele tem que se justificar ali, nesse grupo. Então, esse entendimento de que o aprender é para a gente, mesmo que eu aprenda coletivamente, na troca, eu aprendo para mim. Então, não tem nada a ver se o outro aprendeu ou não aprendeu, né? Eu não aumento nem diminuo o meu conhecimento a partir do que os outros sabem ou não sabem. E aí, a gente teve esse processo de aprovação, de promoção de todos os alunos para esse ano letivo, né? Todos eles. Aqueles que fizeram mais atividades, aqueles que fizeram menos atividades. E quando as pessoas nos perguntam, a gente diz o quê? Quando os alunos retornarem, né, eles vão se desenvolver a partir da bagagem que eles têm. Se eles adquiriram mais nesse período de pandemia, ótimo. Se eles não adquiriram, eles vão ter que adquirir. Né? Nesse momento em que a gente vai trabalhando. Então, não existe... esse pensamento, ele tem que ir aos poucos sendo desconstruído. Esse pensamento de que a gente aprende para nós. Né? E, para finalizar, né, eu acho que eu teria um monte de coisa para poder falar com vocês, né? Eu convido todos vocês a procurar o site da Escola Adolfina, a procurar a Escola Adolfina no YouTube,
né, o meu nome também, e dialogar por ali, né? Também posso retornar aqui um outro dia, se interessar a vocês. Mas eu queria que a gente pensasse com muito carinho sobre isso. A professora Tereza falou sobre a distorção idade cérebro, né? E é uma coisa que me incomoda muito, né? Mas eu posso dizer para vocês que em 2012, a Dolfina tinha 12% de alunos em distorção idade cérebro. E que causava não só prejuízo financeiro, causava um prejuízo total na escola, porque eu digo para vocês que as crianças aprendem misturadas de todas as idades. Sim, aprendem. Mas uma criança que tem 14 anos e está no 6º ano, ela está de castigo. Ela não está feliz querendo aprender na coletividade, né? Ela está de castigo ali naquele lugar. E aí ela não vai conseguir aprender. Então, a distorção de idade séria é seríssima. É muito mais sério para o conjunto da escola do que realmente a perda de recursos e tudo mais. Mas para a escola, hoje, a gente tem menos de 4% de distorção. E eu digo para vocês que essa distorção é de alunos que vêm para a nossa escola transferidos, que já chegam com 2 anos de defasagem, não produzidos por nós. E aí eu fico perguntando, quando eu digo que a gente tem que olhar para dentro da nossa escola, eu convido vocês a olhar para dentro da escola. Eu sei que, às vezes, os índices, né, o IDEB e tudo mais, não diz tudo o que tinha que dizer, né, e tem muitas falhas, né, no sistema e nas interpretações. Mas tem uma coisa que diz da nossa escola, a reprovação. Quantas crianças nós deixamos para trás a cada ano? E aí a gente não pode pensar, né? A gente tem que se libertar desse pensamento de que os alunos, eles são... alguns não vão aprender, não. Todos podem aprender. Todos, a gente pode ensinar a todos os alunos. E com sucesso. Quando a gente tem essa marca para percorrer, a gente olha com muito mais atenção e possibilidades que esses alunos que não estão atingindo aquilo que a gente gostaria que atingisse. E hoje, então, nós temos 4% de defasagem na idade séria. Em 2019, dos 760 alunos da Dolfina, apenas 4 foram reprovados. 4. E aí, olhem para as escolas de vocês. Pensem nas escolas de vocês. Quantas crianças ficam para trás? E quais são as desculpas que nós damos para permitir que ano após ano que se mantenham crianças ficando para trás? 30, 40. Na própria escola Dolfina, teve anos que ficaram 45 crianças para trás. 45 crianças que perderam o caminho e que não vão ser buscados de novo se continuarem. Vão repetir de novo. Então, eu finalizo com isso, né? Olhem para a escola de vocês. É só lá que vai ter a solução para as coisas. E a partir do momento que vocês entenderam o problema, aí a gente olha para fora e busca soluções aonde e busca gente para nos ajudar. Mas sem entender o nosso problema, não tem como achar a solução. Muito obrigada por terem me ouvido. Fiquei muito feliz de participar com vocês.